Olá pessoal, esse vai ser o último vídeo do ano. Vou fazer sobre a Guerra de Arauco. Não sei se já ouviram falar, é sobre a história da colonização chilena, né? Dos espanhóis. Então, bora pro vídeo. Onde era o Chile, se formou uma confederação chamada Confederação Mapu, né? De 970 até 1880, né? Então, tinha um povo conhecido como Mapuche, ou Araucanos, né? E eles eram um povo mais, assim, primitivo, né? Eles vinham da caça, da pesca, horticultura, né? Então, era um povo mais... Os espanhóis não encontraram nenhuma civilização mais avançada, como foi o caso onde hoje é o México. O Império Azteca e no Peru, o Império Inca, né? Então, supondo que eles eram menos desenvolvidos que essas nações, e que não encontrariam muita resistência, já que os espanhóis, né, tinham vencido ambas as civilizações, eram mais evoluídas. Então, devido à superioridade tecnológica espanhola, eles acharam que não ia ser nenhum grande problema, né? Eles chegaram a fundar a Capitania Geral do Chile, os espanhóis, e a partir de 1550, o Diego del Magro, ele começou a dar início à colonização, né, do atual Chile, e fundou as primeiras cidades, né, como Concepción, né. Então, logo no início, por volta de 1550, que surgiu nessa cidade, foi fundada os Mapuches, né. Os araucanos, eles acabaram destruindo 3 vezes, né, em 10 anos a cidade de Concepción, né. Então, as primeiras batalhas os espanhóis venceram, né? Lembrando que os mapuches, eles moravam em umas casas rústicas conhecidas como rucas, né? Então, eles consideravam um povo bem primitivo, e como os mapuches nunca tinham visto cavalos, os primeiros embates, os mapuches levaram um susto e acharam que era uma coisa só, né? Mas depois disso, quando eles aprenderam a usar o cavalo, eles começaram a derrotar, né, os espanhóis. E teve vários líderes, né, porque eles acreditavam numa divindade chamada Guiné Pin, né, e os sacerdotes eram chamados de Machi, né. Então esse povo, né, apesar de ser era primitivo, né, para os espanhóis, eles deram muita dor de cabeça, né, para o Império Espanhol, né. Então muitos monarcas acabaram tendo dor de cabeça com eles, né? Felipe II, né? Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, né? Até o vice-reinado do Peru também teve, que acho que a gente partia as expedições espanholas para conquistar o atual Chile, né? Então, por exemplo, a batalha de Quilapayún, os espanhóis venceram, né? E teve muitas batalhas que os espanhóis lutaram, mas de fato houve muitas doenças, né? Tifo e varíola, né? Que os espanhóis trouxeram, né? Teve batalha, por exemplo, de Adaliem, né? Então, muitos. Essa batalha foi muito comprida. Ela durou de 1536 até 1810, né? Foi comprida demais e é o equivalente na antiguidade, na antiga, nas guerras sicilianas, né? No tempo de duração mais ou menos, né? Então foi um conflito muito extenso, né? De longa duração. Então, né, teve muitos líderes mapuches como Lautaro, um dos principais,
Michimalonco, né? Teve os Ayla Vilu, que morreu, Caupolicán também, que morreu, Colo-Colo, que morreu, que é um time lá do Chile, Loble Milani e etc, né? Então, os espanhóis tiveram bastante problema, né? Até o próprio Felipe II, numa ocasião, ele comentou, né, essa guerra de Arauco aí que tava rolando, né? Que foi um dor de cabeça, então, que muitas vidas lá da Espanha se perderam com isso, né? Ele até comparou com a Guerra dos 80 anos travada contra os Países Baixos, né? Em que os neerlandeses derrotaram, né? A Espanha, então eles compararam a isso, né? Que muitas vezes foram perdidas, né? Então, meio que a resistência foi bem complexa, né? E, você tem uma ideia, o Lautaro, que foi um dos principais líderes aí, um dos mais famosos, ele chegou a arrasar várias cidades ao longo, né, da conquista. Ele só parou em Santiago, então realmente foi uma batalha, foi muito difícil. E eles só foram pacificados no fim do século XIX. Isso para você ter uma ideia, né, da dificuldade. E só terminou com a chamada ocupação da Araucania, né? Araucania, né? Uma série de campanhas e, e convênios, né? Realizados para incorporar os territórios autônomos mapuches do Chile, né? Que foi entre 1861 a 1883, né? Então, teve vários presidentes, né? Lá do Chile, o José Joaquim, teve o Frederico, e foram vários, né? O Aníbal Pinto, vários presidentes que foram aos poucos até que os chilenos conseguiram derrotar, né? Em pouco, mais de 20 anos eles conseguiram derrotar o que os espanhóis não conseguiram fazer, literalmente em séculos, né? Então, os chilenos foram. E, por exemplo, teve muita. E não foram só os próprios. Teve outros povos, né, envolvidos, né? Nas. Além disso, né? Podemos mencionar, entre outros povos, aqui, os Pechenengues, Perruenches e os Cuncos, né? Rio Linches, né? Só para citar alguns, né? Porque são vários povos que se atacaram, né? Por exemplo, em 1712 teve uma revolta lá e realmente, né? Foi muito tenso, né? Os caras ameaçaram o domínio espanhol na região de Chiloé, né? Acho que no sul do Chile. Então, essa guerra foi extensa, né? Mas, apesar das várias batalhas, como a batalha, como eu falei, Tucapel, que foi em 1553, teve muitas, né? Eles, né, acabaram derrotando, né, depois de uma longa guerra, né? Teve até um caso da Inês Soares, que era uma espanhola que perdeu o marido. Acho que ele foi morto no atual Peru. A mulher veio pra cá. Pra cá, não, pra América do Sul, né? Lá no Chile, né? Que diga, né? Ele veio atrás do marido pra saber o que tinha acontecido. Ela descobriu que ele morreu no Peru. Então, acho que até lutar contra os Mapuches ela derrotou, né? E realmente é um dos casos mais emblemáticos, né? Da história, né? Então, essa seria a história, né? Não sei se vocês conhecem, né? Teve até o caso de sequestro de mulheres de ambos os lados, né? Tanto de espanholas quanto de mapuches. Essa é outra história. E eles deram trabalho demais, né? Até serem finalmente conquistados, né? E depois, né, teve uma série de parlamentos, né, dos mapuches, né, que para tentar ver se eles conseguiam
a independência, mas os chilenos conseguiram derrotar eles, né? De fato, em 1883